Tudo bem? Quantos lares hoje têm problemas do uso de telas com as crianças e com os adolescentes? E quais são os impactos principais desse uso de telas no futuro? É sobre isso que a gente vai falar. Eu sou a doutora Lil, sou neuropediatra, neurocientista, e aqui do meu lado, meu psicólogo preferido, doutor Fred. Olá a todos, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui para a nossa conversa para um tema que é tão relevante. Quais são os impactos do uso inadequado, do uso excessivo de telas na vida de nossas crianças e nossos adolescentes? Eu sou o Fred, psicólogo, diretor do Instituto Bora Brincar e tenho a imensa satisfação de abrir essa nossa conversa aqui com você que nos acompanha. Deixa aí o seu comentário. Qual é a sua dificuldade em relação ao que você tem visto do seu filho, do seu adolescente, da criança que você cuida no seu consultório? Estou aqui ao seu lado também. Bora para cima. Bora lá, bora brincar. Olha, a gente vai falar aqui hoje especialmente sobre as funções executivas. E a gente vai falar da relação das funções executivas com o sucesso de cada criança e com o uso de telas. Então, a primeira coisa é assim: o que são funções executivas, né, Fred? Funções executivas é como se fosse um guarda-chuva de habilidades. Quais habilidades, doutora Lil? Controle inibitório, por exemplo. O Fred está falando, eu tenho que esperar ele terminar de falar para eu falar. Ah, eu quero brincar ali, eu quero participar de um game legal, mas eu tenho que fazer meu dever primeiro, não é? Então, isso é controle inibitório. Planejamento, início, meio e fim. Então, eu vou planejar a minha tarefa. Então, eu tenho que entender que eu vou fazer o dever. Então, eu tenho que pegar a cola, o lápis, o caderninho, organizar lá. Vou fazer xixi antes, vou tomar água antes para eu sentar e me concentrar. Vou fazer o dever inteiro. Depois eu vou checar se o dever está todo feito, se eu fiz todas as questões e vou guardar o meu material para levar na mochila, porque não adianta eu fazer o dever e não levar no outro dia, e vou guardar o meu material. Então, esse planejamento e a execução início, meio e fim também faz parte das funções executivas. É E tem interessante. mais, né, Fred? Só para poder acrescentar, breve e brilhante a sua explicação. Agora, para quem que nos acompanha em casa, também é importante dizer, quando a gente está falando de funções executivas, de autorregulação e inteligência emocional, diferente do QI que é dado, né, pela genética e que ele não altera muito ao longo da vida, as funções executivas são habilidades de quando você consegue, né, diante de algo inesperado, de um problema a ser resolvido, você consegue analisar aquela situação, planejar uma possível resposta, executá-la e, ao final, conferir se de fato deu certo aquilo que foi a sua linha de raciocínio. Portanto, analisar, planejar, executar e conferir, isso é aprendido. E isso é aprendido, doutora Lil, pelas experiências que a gente passa no dia a dia. Então, a gente vai ter habilidades de autorregulação e solução de problemas, ou a gente vai perder essas habilidades. E, além das experiências que a gente passa possibilitando esse aprendizado, o exemplo que nós temos dos nossos pais, dos nossos cuidadores mais próximos. Então, é uma habilidade que ela não é inata, ela é uma habilidade que ela é adquirida de acordo com o exemplo que temos e com as experiências que vamos absorvendo ao longo da vida. E o que a gente tem visto é que esse excesso de telas, o uso inadequado de telas, tem prejudicado, então, o desenvolvimento das funções executivas. E aí, claro que se a criança não sabe esperar, se ela não sabe prestar atenção, se ela não tem início, meio e fim, se ela não sabe inibir a brincadeira para fazer também o que é importante, ela não vai alcançar o sucesso que ela poderia alcançar na vida. Inclusive, vários estudos comprovam isso, estudos feitos a longo prazo. E é interessante trazer, então, a questão das telas. A gente tem hoje os nativos digitais. Opa! E eu vou fazer uma reflexão aqui. Antigamente, quando a criança queria assistir a um filme, como que ela tinha que fazer? Ou ela tinha que esperar passar na sessão da tarde, na quinta-feira, e ficava anunciando a semana inteira, e ela tinha que ter controle inibitório, porque não tinha outra opção, ela tinha que esperar a quinta-feira à tarde. Ou ela ia pedir o pai ia dar uma exceção de um dinheiro para ela ir na locadora, e ela ia chegar na locadora e ia procurar para ver se o filme estava lá ou não, porque muitas vezes ele não estava. E se ela pegasse o filme
ela ia assistir, tinha que devolver em 24 ou 48 horas, ainda rebobinado, que você lembrou bem, né, Fred, esses dias? Se não, tomava multa, né? Se não rebobinasse, o Fred lembrou que se o filme não tivesse rebobinado, tomava multa. Então, ela tinha que ainda ter o planejamento de rebobinar, que senão ela tomava multa, senão o pai dela não ia mais alugar filme. Quando essa criança queria assistir, ouvir uma música, né? Ela tinha que esperar na rádio tocar a música, ou tinha que tentar ligar 15 vezes na rádio e não ia conseguir, ia dar Não, e ainda tinha que ficar lá ouvindo né, a rádio, caso conseguisse, que já era uma raridade. Olha, agora vão tocar sua música. Aí você ficava ali, né? 3h10, 3h20, 3h30. esperando. Às vezes era no outro programa que passava a música, então... Então, o cérebro era treinado para esperar, né? E se você falar assim, olha, propagandas, a gente tinha que assistir a propaganda na melhor hora do filme, não é pular em 5 segundos. E ainda tem mais, desenho infantil. O He-Man, fala aí, o Thundercats, Jiraya, os desenhos todos, né, da infância, Scooby-Doo, só passava de manhã em um determinado horário. Se você perdeu, acabou, não tinha mais, era só no outro dia. E a criança tinha que brincar. A criança tinha que ir para a rua, a criança tinha que ter criatividade de inventar alguma coisa dentro de casa. Então, além dela treinar, esperar, né? Ela sabia que, por exemplo, fala aí depois do bolo, né? Além dela treinar, ter que esperar, ela tinha também que desenvolver outras habilidades que eram importantíssimas para construir o cérebro adulto. É interessante, né? Então, assim, ó, tem o meu desenho preferido. Eu quero assistir Thundercats, que passava no show da Xuxa, era o último desenho e passava por volta de 11h45. Então, diante daquele problema de assistir o meu filme preferido, eu preciso planejar a maneira que eu vou fazer isso. Então, olha, eu preciso tomar banho, eu estou tomando banho concentrado que possivelmente eu vou assistir aquele filme daqui a pouco, então eu vou lá, tomo banho, visto a minha roupa, pego o almoço, dou uma almoçadinha, opa! Cheguei na hora certa para poder ver o filme. Se eu não planejasse a maneira de executar de resolver esse problema e também conferir ao longo dos dias se esse meu planejamento estava dando certo ou dando errado, acabou Thundercats. Fora que se eu perdesse os ursinhos carinhosos, eu ia ter que lidar com a minha frustração. Coração gelado na nuvem. Não tinha jeito da minha mãe falar rosa. assim, não, eu vou colocar para você agora. Então, ainda outra habilidade de tolerância às frustrações, que hoje as crianças e os adolescentes têm baixa tolerância à frustração em muitos casos, era também treinado com essa questão de como a gente lidava com as telas e com o mundo cotidiano. Eu queria comer um bolo, eu não tinha o iFood para pedir imediatamente, eu não tinha vários aplicativos para chamar um carro para me buscar na porta de casa para me levar para algum lugar. Eu tinha que esperar, eu tinha que muitas vezes comprar uns ingredientes, fazer, esperar esfriar, porque senão dava dor de barriga, só que eu só gosto de bolo quente, viu, Fred? Esse negócio que bolo quente dá dor de barriga era porque a mãe queria que a gente esperasse, né, para poder tomar o café todo mundo junto. Comer bolo quente, é verdade ou mito? É mito. Eu sou a prova viva disso. Ai, ai. Outra coisa que também é interessante, né? Além da música, além do filme predileto, contar um acontecimento, uma novidade a algum amigo. Às vezes você ficava ali sabendo de uma boa notícia. Por exemplo, fechei a prova de matemática, tirei 10. Aí eu já posso contar imediatamente para quem eu quiser, ou então, olha, vai ter alguma coisa legal hoje no final do dia. Às vezes a gente tinha que guardar isso, esperar chegar a hora. Eu lembro de alguma, né, vez ou outra, eu e meu irmão, a gente voltando, seguindo todo o trajeto da escola, que nós não tínhamos celular, não era algo próprio da época, para chegar lá e contar, olha, hoje eu marquei um gol no futebol, tirei uma nota boa na prova, paquerei uma garota. Eu lembro que a primeira vez que fui paquerar uma garota, eu esperei 2 dias o meu amigo chegar de viagem para contar que estava quase dando certo a coisa. E o quanto que isso, no final das contas, gera na gente, né? Hoje em dia, com esse imediatismo para tudo, questões relacionadas à ansiedade, à intolerância à frustração, o quanto que a gente se desorganiza, jovens e adolescentes e crianças, quando as coisas não ocorrem conforme esperado, não é isso, doutora? Então assim, hoje você quer assistir a um filme, você coloca lá e já tem a oportunidade de assistir outro. Então, quer dizer, você já não consegue nem focar nesse que já está te oferecendo outro ali embaixo. O quanto que é insuportável 5 segundos, né, da nossa plataforma de vídeos, que a gente não dá conta de esperar 5 segundos da publicidade até aparecer o conteúdo que a gente espera.
Eu vou te perguntar, presta atenção nessa pergunta. Você escuta os áudios do WhatsApp uma vezes ou você coloca o e-mail 2 vezes? Você assiste os vídeos do YouTube em modo normal ou na velocidade acelerada? Então, assim, cada vez mais a gente está treinando o cérebro das crianças a um imediatismo, a um mundo acelerado que é incompatível com a realidade. E aí, como que a gente depois quer exigir que essa criança que foi treinada a tudo imediato, tudo na hora, tudo na palma da mão, a não concentrar, porque eu estou assistindo um desenho, está me oferecendo outro, eu já estou descendo para o outro. Eu tenho uma série, em vez de eu assistir o desenho, eu estou passando só de um desenho para o outro. Pico de dopamina, pico de dopamina, pico de dopamina, o tempo inteiro no cérebro. O cérebro, então, viciado em pico de dopamina. E aí eu quero que essa criança depois tenha iniciativa de arrumar o quarto dela, de arrumar a cama, de pegar e fazer o dever sozinha. Eu quero que essa criança me ajude na cozinha, do jeito dela tirar a mesa. Eu quero que ela... Como que ela vai desenvolver uma criatividade de uma brincadeira diferente? Como que ela vai desenvolver um desenho? Como que ela vai fazer uma arte? Como que ela vai ter uma ideia que vai transformar o mundo, que vai criar a luz, né? Igual quem criou a luz, Thomas Edison. Como que ela vai desenvolver as ideias se ela está só no mundo imediatista, que é tudo entregue na mão dela imediatamente, o tempo inteiro, sem precisar de refletir, sem pensar, sem questionar? Como é isso? E aí o problema é que a gente tem um treinamento do cérebro altamente prazeroso. E aí esse treinamento prazeroso de ter tudo pronto e de não saber esperar vai gerar nessas crianças e adolescentes dificuldade em resolução de problemas, dificuldade em lidar com frustrações, dificuldades quando as coisas acontecem diferente daquilo que a gente espera ou a tempo que a gente esperasse. E aí a gente vê, infelizmente, a gente recebe no consultório crianças que não têm, né, que não conseguem organizar o para casa do dia, selecionar lá na agenda, sentar, fazer uma boa leitura, grifar o que é importante, voltar ao texto na hora de fazer a Não tem nem paciência, resposta. né, Fred? Quer E fazer não, tudo correndo para poder ir para a para ficar tela. livre, para que tenha prazer, para que tenha, né, acesso, para que ganhe, Que para que aquilo não é ganhe. prazeroso, parece que não é Então, prazeroso. às vezes, uma coisa simples, como fazer um para casa, né? O quanto que isso se torna difícil, ou arrumar uma mala para ir fazer uma viagem, ou levar a louça e colaborar com a organização de uma casa após uma refeição. Então, e vou falar mais, né? E crianças e adolescentes, especialmente adolescentes, que aí não sabem lidar com a frustração num término de namoro, com não passar num vestibular, que exigiu-se aí um esforço, então algo ocorreu de acordo com o que era esperado e aí não ocorreu como foi esperado. Ou de não ganhar um celular, né? Que criança não é para ganhar celular. Aí não ganha celular, o mundo acaba, fica nervoso, quer quebrar tudo. Ou aquelas que têm o celular e diante de uma interdição dos pais, porque está na hora de dormir, está na hora de dar uma comida para o cachorrinho, ou molhar a plantinha, ou guardar o seu tênis, né, lá dentro do seu quarto, ou levar as meias sujas para que a gente possa cuidar delas, o quanto que essas crianças têm tido dificuldades com coisas que eram corriqueiras do dia a dia. Ô Fred, tem um tema que é delicado, mas que a gente tem que falar porque é a realidade, a gente tem acompanhado muito. É a questão do acesso a conteúdos sexuais. Hoje a gente tem a sextortion, né, que é a sextorção, e tem o acesso indiscriminado à pornografia, e a pornografia vem aumentando muito e causando muitos transtornos, fora essas crianças e adolescentes em risco da sextorção. Antigamente, não existia esse acesso, né, à pornografia, né? Aproveitar aqui, né? Eu lembro, não fazendo propaganda aqui, né, da primeira Playboy que a gente teve acesso e o quanto que foi difícil, que nós estávamos ali próximos de completar 18 anos e a gente precisava de um amigo que era um pouquinho mais velho para ir lá na banca e comprar e, né, e a gente constrangido, né? Morrendo de vergonha, a e banca depois na frente que comprou, de todo vai mundo. guardar na casa de quem? É. E hoje a gente vê assim, e claro que isso também, né? A gente era proibido pegar filme na locadora, não podia. Eu já trabalhei na locadora, sabia? Eu já fui atendente na locadora, gente, presta atenção. E aí eu era atendente na locadora e era proibido, né, para menores de 18 anos,
acesso a qualquer filme que tivesse conteúdo sexual. Não Tinha podia. um cantinho, né, Era super específico ali escondido. na locadora. E hoje em dia a gente vê aí, né, crianças com 8, 9 anos de idade que, né, tem aí experiências devastadoras à mão, né, e que podem ser utilizadas de maneira frequente e que precisam ser monitoradas. Então, assim, como que existe aí hoje em dia, na atualidade, uma série de mudanças, né, na cultura, no acesso à informação, no acesso a bens, a serviços, a prazeres, e que essas crianças, ao experimentar no momento que talvez o cérebro ainda não está preparado, pode sim criar impactos agora para a criança e também na sua vida adulta. Nessa questão, por exemplo, da sexualidade, né? A gente vê crianças aí que às vezes, antes de tocar na mão de alguém, de ter uma experiência afetiva, já está tendo ali uma experiência sexual virtualizada, desumanizada, e o quanto que isso pode criar impactos para seus futuros relacionamentos, para uma vida a dois com estabilidade. Não é isso, doutora Lil? É, exatamente. Então, assim, é você trazer antes da pessoa estar preparada e não preparar a criança. Por isso que a gente vem falando agora do quociente digital. Como que através do quociente digital a gente consegue preparar essas crianças, desenvolver as funções executivas para que elas tenham sucesso no futuro. Tem um experimento que foi feito há muitos anos atrás do marshmallow, é uma experiência clássica, onde eles colocavam crianças com um marshmallow na frente e falavam, olha, se você esperar o tempo que eu te pedi e não comer esse marshmallow, você vai ganhar mais marshmallows. Agora, se você não esperar e comer, você não vai ganhar mais nenhum, você vai ficar só com esse. E aí, claro, aquele tanto de criança, umas cheirava e ficava lá e olhando para o teto e tudo, e outras já pegava e já comia imediatamente. Aí eles acompanharam essas crianças a longo prazo, até a vida adulta. E o que eles viram foi que as crianças que esperaram, que tiveram controle inibitório para ganhar mais, tiveram muito mais sucesso na vida, foram seres humanos muito mais bem-sucedidos do que aquelas que comeram imediatamente. E eu te pergunto, você que é médico, que atende criança, você que é profissional, educador parental, que cuida de crianças, você tem essa consciência clara da importância de desenvolver o quociente digital hoje para que essas crianças sejam seres humanos bem-sucedidos na vida? Vem com a gente aqui que a gente vai explicar para você, através das práticas baseadas em evidências científicas, como que você, dominando essas práticas, pode transformar a vida das crianças. E você falou de uma coisa muito interessante, Fred, que a gente tem que lembrar, que a gente atende muito também. Antigamente, se uma pessoa fizesse uma festinha escondido, ninguém, assim, eu vou chamar só meus amigos, ninguém sabia. Hoje em dia, tem essa questão de se sentir excluído porque a festa é postada, o outro adolescente está assistindo, e aí eu me sinto assim, eu não faço parte do grupo, eu não sou querido. Hoje, essa exposição a corpos, a modelos inatingíveis o tempo inteiro, e como você chega lá, e dietas mirabolantes, e estratégias mirabolantes que as crianças e as adolescentes acessam e acham que é Ô, doutora verdade. Lil, e dentro disso tem uma reflexão que ela é tão interessante, né? Que você vê, a gente tem mais acesso em relação a como construir um corpo saudável, bonito, e isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, essa exposição excessiva, então assim, ó, a gente tem mais informações à mão de como que eu posso cuidar do meu corpo de uma maneira saudável. Só que o aumento dessa informação muitas vezes não traz mais saúde, porque além de algumas pessoas que utilizam, né, essas informações de maneira correta, a gente vê que essa avalanche de informações, ela aumenta transtornos de personalidade, de autoimagem, transtornos alimentares. Então a gente vê, além do hedonismo, né, de uma corpolatria que parece que o meu corpo é o meu Deus, a gente vê hoje em dia questões relacionadas à bulimia, à anorexia, em idades cada vez mais precoces. Eu queria que você dissesse pra gente, doutora Lil, que eu vi Eu não você aguento falando. esse sotaque do Fred Montes Claros, né? Eu acho fofo demais. Norte de Minas. Eu queria que você falasse aqui pra gente, eu não percebo não, mas é porque faz parte da minha vida. Mas eu queria que você dissesse pra gente aqui uma questão que ela é importante, especialmente para os médicos que cuidam de crianças e adolescentes. O que de fato eu quero falar? Geralmente a gente vê, né? Olha, eu tenho acesso à minha música preferida. Isso é maravilhoso, a minha banda que tocou aquela versão específica, acústica, e está aqui na minha palma da mão. Por que que
aquilo que deveria fazer bem pode trazer mal, e a gente vê, por exemplo, crianças e adolescentes o dia inteiro de fone de ouvidos, ouvindo as suas bandas preferidas e com dificuldade ou perda de acuidade auditiva. Eu quero ver o meu filme preferido, então eu posso ver o meu autor, eu posso ver aquele tema que eu adoro, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas maratonando séries e se desconectam de prazeres, né, como andar em meio à natureza, tomar sol na cabeça. O que eu queria te perguntar no final das contas é, com o advento das tecnologias, das informações, aquilo que deveria ser benéfico muitas vezes tem criado impactos, gerado transtornos. É por falta de monitoramento, é por falta da promoção desse coeficiente de inteligência digital que você citou, e os médicos devem estar atentos a isso? Exatamente. Primeiro, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, que é o que a gente está fazendo aqui. Não dá mais para eu e o Fred a gente acompanhar tantas crianças, a gente estudou mais de 200 artigos científicos para fazer formações agora para médicos que atendem crianças, para educadores parentais, para professores e também para pais. Porque a gente entende que a gente precisa de você nessa força-tarefa para inaugurar uma nova era de pessoas que tenham quociente digital e que tenham felicidade, saúde e que consigam desenvolver e alcançar o máximo do seu potencial e não ter o seu potencial ameaçado, igual a gente está vendo, um aumento absurdo de transtornos, não é? Crianças que já nascem e que parece que o celular é um imã, que a criança estava aqui conversando, a criança vai tirar uma foto, ela não olha, todo mundo tentando chamar a atenção, na hora que tira o celular, a criança já olha imediatamente, a criança corre atrás do telefone. Usa-se telefone celular para tirar foto, usa-se telefone celular para a criança comer, usa-se telefone celular para a criança dormir, usa-se telefone celular para a criança ficar calma. E aí, com isso, vão se perdendo habilidades humanas. Então, esse uso excessivo, né, como a gente estava aqui refletindo, a gente não quer voltar mais a escutar música na vitrola, a gente não quer mais ver filme em VHS. Mas o quanto que a gente precisa ver o que a ciência tem dito em relação a esse novo comportamento e o acesso indevido, abusivo, exagerado a tudo isso que ele nos traz. Então, assim, é altamente atrativo e é feito para ser atrativo, porque tem uma equipe de psicólogos e neurocientistas por trás disso tudo para viciar, porque o mundo é capitalista e quanto mais você vende, mais você ganha, não é? Então, a gente tem que ter essa consciência do marketing que tem por trás disso tudo. Segundo, a gente tem que entender e parar de dar desculpa. Mas isso me ajuda a arrumar a casa, mas isso me ajuda a trabalhar. Tem outras opções, eu também trabalho, eu também faço comida, eu também... Aqui, hoje eu estava aqui passando esmalte aqui, porque não deu tempo de eu passar esmalte antes, não é? Então, assim, acordei aqui com o olho inchado, que o bicho me picou e eu tô aqui. Então, assim, E aí eu tenho que cuidar da minha filha do mesmo jeito, do meu filho, levar para a escola. Então, assim, a vida é essa mesmo, essa vida é gostosa. A gente também tem que pensar se a gente não está viciado só nos picos de dopamina, tá? Aí a gente tem que olhar para os adolescentes. Qual a sensação de felicidade dos adolescentes hoje? O que eles consideram como felicidade? O quanto que a gente está vendo vícios de tecnologia e que esses adolescentes, então, não encontram mais prazer na vida cotidiana porque estão acostumados com esses picos de dopamina. E o quanto que os médicos que acompanham essas crianças e os adolescentes estão preparados para identificar precocemente os transtornos, cyberbullying, síndrome FOMO, gaming disorders, nomofobia, adicção à tecnologia, oversharing, o quanto que a gente consegue perceber que eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, gente, que fica maratonando série na escola, dentro da sala de aula, fica maratonando série. Mas quem é que deixou esse adolescente levar o celular? Quem que deixou ele usar na escola? Ô, doutora Lil, e assim, ó, quer que tira nota boa, Fred? Vai tirar nota boa como? Não tira nota boa. Você citou uma coisa que é importante a gente criar um alerta. Eu queria que você falasse sobre isso. Que os adolescentes, eles são sim, de fato, os mais suscetíveis ao risco que o mundo digital pode promover para as pessoas. Claro que idosos podem ter dificuldades, os pais às vezes fazem um uso excessivo, crianças muito pequenas, as recomendações são claras.
mas eu gostaria que você refletisse conosco e também com as pessoas que nos acompanham em casa, para que você pudesse falar, porque é na adolescência que acontecem algumas coisas com o cérebro do adolescente. Tem um programa, um podcast que a gente dedica-se inteiramente para falar sobre o uso de telas na adolescência, mas eu queria que você falasse aqui agora, doutora Lil, que é o seguinte: o cérebro do adolescente, ele está modificando o seu esquema corporal, a sua autoimagem. Não é à toa que eles gostam tanto de tirar selfies, para que o cérebro faça esse ajustamento com esse corpo novo que está ali acompanhando agora o seu crescimento no estirão da adolescência. Então, estou fazendo um ajuste de autoimagem. O adolescente que está ali desenvolvendo o córtex pré-frontal, ele ainda não faz uma análise clara dos seus próprios atos, mas ao mesmo tempo ele está desenvolvendo pensamento reflexivo. E junto com tudo isso, o adolescente acompanha, existem teorias que versam sobre isso, que ele sai do seu ninho, né, à procura de novas experiências, e aí a gente sabe as questões relacionadas ao grupo. O quanto que nós precisamos estar de olho nos adolescentes, porque os pais, né, que já não tem mais crianças dentro de casa, agora tem adolescentes e que mesmo dentro de casa estão distantes, né? O adolescente que também ao lado de tudo isso questiona a autoridade. Então, de fato, os adolescentes, eles são os mais suscetíveis e é com eles que nós devemos ter o maior cuidado? O grupo dos adolescentes é o grupo mais suscetível aos transtornos de desenvolvimento. Por quê? Porque eles ainda não milinizaram o cérebro inteiro, então eles ainda não podem votar, dirigir, mas eles acham que dão conta, que são capazes, e é isso, eles questionam, os pais eram os super-heróis, deixam de ser, depois de 6, 7 anos vão voltar a ser. Né? Parece que o pai super evoluiu em 6 anos, mas na verdade é porque acabou a adolescência. Então os pais deixam de ser os super-heróis e o que vira o super-herói é o grupo, é o ídolo. E aí quem é o ídolo desse adolescente? Quem é o youtuber que ele segue? Quais são as comunidades na internet que que ele consegue se identificar ou que ele está seguindo? Porque na adolescência os neurônios espelho estão muito mais ativos, então ele vai aprender muito mais com as experiências ao redor. E para esse adolescente que não consegue se controlar e que vai achar ruim do pai pedir a senha, que vai achar ruim do pai tentar regular, se não souber regular, por isso que a gente convida você a participar da nossa formação em inteligência digital, em desenvolver consciente digital, esse adolescente ele vai estar mais suscetível a se viciar, a ter nomofobia, a achar que tem que estar postando o tempo inteiro, que tem que estar respondendo o tempo inteiro, que ele não pode ficar fora dos grupos, porque ele sente que ele tem que fazer parte do grupo. Então, esse grupo é o grupo mais suscetível. E por isso que os pais devem estar atentos. Então, assim, a questão toda, Fred, qual é a minha motivação hoje para combater o uso inadequado de telas e incentivar uma nova era que usa o quociente digital para a plena felicidade? A minha primeira motivação é Renato, Lara e Liz, são meus 3 filhos. São eles que me fazem me debruçar todos os dias para estudar as evidências científicas, as tecnologias, as formas da gente conseguir ajudá-los para que eles consigam desenvolver as habilidades e capacidades para que depois eles possam ir sozinhos e eu confie no trabalho que eu fiz. Então, a minha primeira motivação é a minha família. O Fred é meu esposo, nós estamos juntos, Deus nos deu uma missão maravilhosa. Então, assim, um psicólogo com uma neuropediatra, um psicólogo infantil e uma neuropediatra. E a minha motivação é estudar para que o que eu consigo aplicar na minha casa e os desafios que eu enfrento na minha casa como mãe, porque são os desafios igual todo mundo enfrenta, para que a gente consiga encontrar soluções práticas para transformar a vida dessas crianças. Então, como aplicar a neurociência na prática, com afeto, sem briga, sem batalhas, com leveza, para realmente desenvolver o quociente digital e as pessoas, então, se tornarem adultos felizes. Acho que essa é a nossa missão, né, doutora Lil? Como que a gente pode aplicar a neurociência com afeto, com ações práticas realizadas pelos pais no dia a dia? O quanto que isso é desafiador. Educar os filhos hoje é uma tarefa exigente para os pais.
os pais que não são nativos digitais precisam educar nativos digitais. Então, queria que você falasse mais uma vez, doutora Eli, o quanto que os pais precisam compreender como promover a inteligência digital, como aumentar o coeficiente digital dos seus filhos, porque não basta um modelo autoritativo, não mexe nisso, isso tudo é porcaria, não adianta, mas também não adianta deixar Deus dará. De que maneira que o pai, que a mãe precisa estar ao lado dos seus filhos no início da vida, na infância, na adolescência especialmente, para que promovendo bons exemplos, monitorando e incentivando o bom uso, eles possam criar adultos fortes para o mundo que nos espera. Eu fico muito feliz porque meus alunos têm trazido vários relatos de sucesso quando eles praticam esses conhecimentos que a gente, né, vem divulgando através dessa formação do quociente digital. Então, eles trazem, então, os meus amigos, meus alunos médicos, meus alunos que são assim, profissionais que cuidam de crianças, educadores parentais, e também os alunos pais, o quanto que é possível, sim, a gente assumir essa missão e esse propósito, e com o estudo, com a prática, com a experiência, com a evidência científica, com os 4 E's da doutora Lil, né, que é empatia, experiência, evidência científica e espiritualidade, a gente consegue, sim, transformar essa realidade, equilibrando a neurociência com afeto, a autoridade com afeto, compartilhando conhecimento com a criança e com o adolescente. Então, para que você faça isso, você tem que dominar primeiro, para depois cuidar. Esse é o convite. Então, você faça parte dessa missão conosco, seja também um operário para a gente transformar a realidade dessas crianças. Com certeza você vai dormir muito mais feliz e tranquilo, sabendo que você está cumprindo a sua missão. Então, é esse o nosso recado. Tem família, para a gente terminar, que fala assim, doutora Lil, mas é difícil demais, eu vi, eu aprendi. Eu queria que você relatasse aí dos alunos. É difícil, mas e aí? Né? Quem disse que educar filhos era fácil? Então, essa questão relacionada à educação digital, à inteligência digital, o que você poderia dizer para aqueles que aprendem, mas que na hora de pôr em prática, vê todos os desafios que são, como é próprio da educação dos filhos? É o quanto que a gente vai contextualizar e entendendo que essa mudança é progressiva, mas sabendo também que o que parece mais fácil hoje vai ficar mais difícil depois. Então, parece que é fácil hoje, todo mundo tem celular, eu vou dar, todo mundo joga esse videogame de matar todo mundo, eu vou deixar meu filho levar isso para a escola, e aí depois eu vou pagar um preço caro, que muitas vezes eu podia ter prevenido antes. Então, essa consciência e ter o desejo do fundo do coração dessa missão de transformar a vida das crianças, é o afeto. Então, a gente que não é nativo digital, com conhecimento científico, a gente consegue educar os nativos digitais. Esse é o convite para você. Venha com a gente. Muito obrigado, Fred, por tudo que a gente tem feito juntos. Um beijo e até o próximo podcast Neurociência com Afeto.